Eu tenho certeza que em algum momento você já tentou criar um jogo de FPS, mas você viu que as coisas não eram tão fáceis quanto se imaginava. E já começando pela movimentação do personagem, que existe o personagem e a câmera. Então, como você consegue fazer esses dois objetos se interagirem e andarem juntos ao mesmo tempo e fazer com que o player visualize a cena de maneira correta? E não é só isso, a maioria dos códigos na internet utilizados para fazer esse tipo de movimentação causava alguns flickers, trepidações, tremulações na visão da câmera. Então você tinha uma câmera que estava no update ou no late update também, mas o personagem ele se movimentava no fixed update. Lembrando, esse tipo de movimentação que eu vou ensinar aqui, ele é feito para um personagem que tenha um rigid body e que sofra interferência pela física da própria Unity, certo? Do lado esquerdo, o meu código, enquanto do lado direito, o código da internet. A primeira coisa a se fazer é adicionar um objeto 3D na nossa cena, uma cápsula. Essa cápsula vai ser a representação do nosso player. A gente vai centralizar ele também para ficar mais fácil de manipular. Remover o Mesh Renderer, a gente não precisa da representação gráfica dele. No Capsule Collider, a gente vai subir o Y, alterando o valor dele para 1. Agora a gente está com ele acima do pivô, seguindo aquelas boas práticas de criação de personagens com pivô nos pés do nosso personagem. Renomeando para Player. Agora adicionando o Rigid Body, o componente de física do nosso jogador, alterando o Collision Detection para Continuous e frisando também XYZ na rotação. Adicionando um objeto vazio na nossa cena, a gente vai renomear ele para câmera pivô e centralizá-lo. Agora que vem a parte interessante, nós vamos adicionar a skin do player. A gente vai adicionar agora uma nova cápsula dentro do câmera pivô. E como o câmera pivô também vai ficar na base do nosso player, a gente vai subir a nossa skin, removendo também o Capsule Collider. Lembrando também que a skin é a representação gráfica do nosso personagem. Ela não necessita de collider, e sim de animações e de materiais. A gente também vai trazer a main camera para dentro do câmera pivô e vamos colocar também agora, centralizá-la, subi-la a ponto de que ela fique na altura dos olhos do nosso personagem. Você pode ver também que se a gente movimentar o câmera pivô, todos os objetos internos, filhos dele, também movimentam juntos. E quais são esses objetos? A câmera e a skin do nosso personagem. A main camera vai ser responsável por olhar para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, enquanto que o player para a direita e para a esquerda. E a movimentação, é claro. Então, enquanto o player estiver movimentando, a nossa câmera pivô vai estar perseguindo esse player. Esse que é o diferencial desse script. Agora a gente vai passar para a criação do nosso script, dando o nome de Player Controller. Nós vamos começar adicionando uma variável do tipo transform para guardar o player. Então esse script não necessariamente precisa estar dentro do player para funcionar. Uma próxima variável, direção. Para qual o sentido? A direção para que a gente está movendo o nosso player e a câmera. E o rigid body. Aqui é o rigid body do player. A primeira coisa é fazer a ligação entre a variável rigid body com o componente rigid body que está lá no nosso player. Agora, vindo para o update, a gente vai popular a variável dir. Então, dir vai receber player.transformVector e aí capturando os eixos do horizontal e vertical normalizados. Então, vamos lá. A gente vai capturar horizontal e vertical, nos dando um eixo de Z e X. No caso, para o nosso player para a direita ou para frente. Só que a direita do player, quando ele rotacionar, não vai ser a direita padrão da nossa cena, do nosso ambiente de jogo. O vector 3.right, por exemplo. Não, vai ser uma direita na forma local, nos eixos locais do nosso player. Então a direita dele não é mais aquele sentido padrão do nosso editor, e sim a direita do player naquele momento. Então a gente vai transfigurar essas coordenadas locais do nosso player para a nossa variável dir. E para finalizar a movimentação do player, no Fixed Update nós vamos fazer os cálculos de movimentação em relação à física do personagem, ao rigid body. Então, rigidbody.movePosition vai receber rigidbody.position naquele momento, mais a direção que a gente está dando àquele player, o sentido. E aí a gente também está multiplicando pelos valores de velocidade.
Você pode ver que a gente consegue agora dar sentidos de direção para o nosso personagem. E também, depois que ele é rotacionado, o sentido muda para aquele sentido que ele está visualizando naquele momento. O eixo Z, o forward. Nós vamos definir agora mais duas variáveis. A primeira, float max y. E a segunda, rx. Essas duas variáveis terão a função de rotacionar. Pode também definir o max y como ry. Aqui eu simplesmente não mudei o nome max y de um teste anterior que eu estava fazendo, mas pode ser definido como ry e rx, tá? Então, já deixar dito aqui que as duas variáveis, uma é responsável para o eixo x, outra para o y. Então vamos lá no update novamente. Rx, rotação em x, o math.lerp, nós vamos interpolar dois valores ao longo de um tempo. Como é que vai se dar essa interpolação? O valor de Rx precisa chegar ao valor de input.getAxis mouse x vezes 2. Aqui o vezes 2 é para ter um delay, é para ser mais smooth, tá? Interpolação. Aumentei esse valor. Então Rx, o próprio valor dela, precisa chegar esse valor que está sendo o resultado do mouse x ao longo do tempo. É isso que a gente quer. Então, por exemplo, Rx é 0. Quando o mouse x inicia a sua movimentação, ele passa de 0 para 0.15, 0.50, 1 ou 2, dependendo da velocidade do mouse. Então é por isso que eu multipliquei por 2, para esses valores serem um pouquinho maiores. Então esse valor de Rx inicialmente, que era 0, ele precisa chegar até esse valor de mouse x, que é 1, 2 ou 3. E agora no max y, que também pode ser chamado de ry, rotação em y, nós vamos utilizar o math.clamp. É um outro tipo de cálculo. No clamp, a gente vai adicionar limites, limitadores de valores. A gente vai mostrar um dado, um valor, e ele vai dizer se esse valor pode ser somado ou subtraído enquanto que ele estiver dentro daqueles padrões. Você pode ver que os padrões, os valores limitantes são menos 30 e 30 graus para baixo ou para cima. Por exemplo, se você está olhando para cima com o seu jogador, você quer que ele tenha um ângulo máximo, uma altura máxima para olhar tanto para cima quanto para baixo. Você não quer que a câmera dê um 360, então você vai limitar esses valores, esses ângulos. E para isso a gente vai utilizar o math.clamp. O cálculo é max y menos input getAxis mouse y. Esse é o cálculo. Após isso, 2 vezes 100 vezes time.delta_time são valores de velocidade em relação ao tempo. Então, voltando nesse cálculo do max y, ele vai aumentar o seu valor ou diminuir à medida que os valores retornados do mouse y, do input.getAxis, forem retornados. Se você movimenta para cima, os valores são positivos. Se você movimenta o mouse para baixo, os valores são negativos. E nisso a gente consegue adicionar ou remover esses valores e adicionando na variável max y ou ry. Agora nós vamos rotacionar o nosso player. Então player.rotate em x 0, em y rx, em z 0. Lembrando que a rotação em y é referente ao mouse em x. Se você arrasta o seu mouse para a direita ou para a esquerda, você está rotacionando em y o seu personagem. E uma pequena correção, não é só y, é mouse y no input getAxis. Olha só, quando a gente movimenta o nosso mouse para a direita ou para a esquerda na nossa aba Game, a gente consegue ver o player rotacionando. E dando um sentido, uma direção através do WASD, a gente consegue agora fazer a movimentação do nosso player. Nós vamos adicionar duas variáveis. A primeira, transforme câmera pivô, cam pivô, e a segunda, a própria câmera. Nós vamos fazer a rotação da nossa câmera agora para finalizar. Cam.rotation vai receber um quaternion.lerp, a mesma coisa que a gente utilizou lá em cima. Aqui vai ser cam rotation, que é o valor de agora corrente, e o valor de destino. Então, como a gente não tem esse valor de destino, a gente precisa calcular qual é o próximo valor para que a nossa câmera faça essa interpolação. Então, quaternion Euler max y ou ry vezes 2. Aqui a gente já está dando valores à frente ou atrás daquele valor corrente em x de rotação. E depois nós vamos utilizar o player.eulerangles.y. Aqui nós estamos
capturando a rotação do player em Y. Então a gente não precisa rotacionar a câmera individualmente, a gente está pegando aquela rotação do player, aquele ângulo do player em Y. E Z é 0, a gente não vai rotacionar. Depois disso, em qual tempo? 100 multiplicado por time.deltaTime. Lembrando que todos esses valores que eu estou multiplicando pelo tempo, você pode alterá-los para que a câmera fique mais smooth, mais suave ou mais rígida. E para finalizar, agora a gente vai movimentar o câmera pivô. Então, câmera pivô.position vai receber vector 3.lerp novamente. Nós vamos dar um valor corrente, que é o câmera pivô.position, e o valor de destino, que é o player.position. Então, a câmera vai se dirigir em direção à posição do jogador. Agora é só adicionar os objetos correspondentes a cada variável, no caso, câmera pivô e a câmera. E só fazendo aqui mais uma adição, eu vou locar o mouse no centro da tela, tá? Então, consequentemente, ele vai ficar travado no centro e vai ficar invisível também ao jogador, aqui no caso do editor. Então, o que está acontecendo aqui agora no nosso ambiente de jogo? Nós temos um player, um objeto chamado player, que está andando pelo cenário, que está sendo movimentado e rotacionado pelo jogador. E nós temos a câmera. Essa câmera está dentro do câmera pivô, que no caso, esse objeto que está caminhando em direção ao player. Então, um está seguindo o outro sempre. Só que um não está dentro do outro, não tem hierarquia nesse caso. São dois objetos separados. Um objeto que é só o player, que vai ter a colisão, vai ter a física normalmente, e vai ter o outro objeto que é a câmera com a sua skin. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like, marca o sininho e acessa o Discord do canal que está aqui na descrição também, beleza?